Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje nós vamos falar da trilogia / série Os Lobos de Mercy Falls, da Meg Stiefvater. A sequência dos livros é Calafrio, sendo o primeiro, Espera, sendo o segundo, Sempre, o terceiro, e por último, O Perdido, que é uma espécie de spin-off, onde a gente vai conhecer mais de dois protagonistas que aparecem na trilogia principal. Aqui a gente vai conhecer a Grace. A Grace é uma garota de 17 anos que não tem nada de diferente das outras, a não ser o fato de que ela é completamente apaixonada por uns lobos em específico que vive perto da casa dela. Mas tem um lobo que ela é completamente apaixonada, porque essa matilha atacou ela quando ela tinha 11 anos de idade. Porém, um lobo em específico, um lobo de olhos amarelos, salvou ela e desde então a Grace espera ansiosamente para que o inverno chegue para que ela possa reencontrar o seu lobo. Mas uma garota da escola da Grace, ela é atacada e assassinada por os lobos, então a cidade fica com muito medo disso. E os homens, eles vão para a floresta para poder caçar e matar esses lobos, né, porque eles estão preocupados com a segurança das pessoas. A Grace fica desesperada, ela entra em pânico porque ela não quer que isso aconteça, ela não quer que machuquem os lobos dela. Então quando ela vai para casa, ela acaba se surpreendendo porque na porta da casa dela ela encontra um garoto completamente nu, assim, jogado mesmo. Mas quando ele abre os olhos e ela vê aqueles olhos castanho, aqueles olhos amarelo, na hora ela sabe, esse garoto é o meu lobo. Esse garoto é o Sam. O Sam, durante o ano inteiro, ele é de fato um garoto normal, trabalha numa livraria, é um cara muito tranquilo, muito na dele. Porém, sempre que o inverno chega, ele se transforma em lobo. Mas agora que ele finalmente encontrou a Grace, agora que eles finalmente têm um relacionamento, voltar a ser um lobo não é uma coisa tão empolgante pra ele. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês que pretende ler esses livros é que não são livros de fantasia, tá, gente? Por favor, tenham isso em mente. Eu sei que algumas pessoas acabam se frustrando porque esperam alguma coisa fantástica, mas isso não acontece. O fato das pessoas se transformarem em lobos é algo muito mais científico e biológico do que fantástico. Então, tendo isso em mente, você pode ler o livro com mais tranquilidade. Nesses 3 livros, a gente acompanha tanto a Grace quanto o Sam. É muito gratificante ver o quanto eles mudam, o quanto eles crescem e o quanto eles amadurecem durante a trilogia. Confesso que não é a minha trilogia preferida, não são os meus livros preferidos. Esses são os únicos livros que eu li da autora, então eu não posso fazer uma comparação com os outros títulos dela. Porém, eu posso dizer que aqui, apesar de eu ter lido os livros muito rápido, tem momento que a narrativa é um pouco mais lenta, é um pouco mais cansativa, porque não é um livro frenético, não é um livro que tem muita coisa acontecendo. Ele é um livro calmo, ele é um livro mais tranquilo. Aqui a autora foca muito nos dramas do personagem, tanto na Grace quanto no Sam. Acredito que a carga dramática seja um pouco mais do Sam por conta do passado dele, de algumas coisas que ele passou e a gente vai aprendendo durante a trilogia. Já a Grace passa por uns dramas com os pais dela, porque eu preciso mencionar, gente, são os pais mais ausentes que eu já li assim na minha vida. Não é que eles são pais ruins, eles parece que em nenhum momento eles se dão conta de que tem uma filha, sabe? Às vezes dá a impressão de que eles são um casal de 18 anos que estão namorando, sabe? Esquece que tem uma filha, não se preocupa com ela, e isso me incomodou muito durante a leitura. O fato dela ser mais mãe e pai do que os próprios pais dela. A partir do 2º volume, se eu não me engano, a gente acompanha um pouco mais outros 2 personagens que são introduzidos na trama, que é a Isabel e o Cole. A Isabel a gente conhece já desde o 1º livro, porque ela também estuda com a Grace. No começo você vai odiar ela, e tudo bem, não tem problema, eu acho que a intenção realmente era essa. Porém, conforme ela vai ganhando um pouco mais de destaque no livro, a gente começa a ver um pouco da perspectiva dela. Tem capítulos que são narrados por ela. A gente vê que ela é uma personagem muito complicada, ela é uma personagem muito complexa, e durante a leitura tem momentos que você simplesmente gosta dela e tem momentos que você quer pisar no pescoço dela, então tudo bem, não se preocupe se você tiver esses pensamentos sobre ela. E o outro personagem é o Cole. O Cole também é um lobo, né? Ele também tem essa coisa de transformação, mas a história com ele é um pouco mais complicada, porque ele gosta de ser lobo. Ser lobo pra ele é um escape dos problemas que ele passa. Ele é um personagem muito complicado, é um personagem muito complexo. Confesso que eu não gostei no começo, assim que ele entrou. Eu achava ele muito problemático, eu achava que ele ia atrapalhar
a mudança do Sam, sabe, o relacionamento dele com a Grace, mas ele é um personagem que ganha, ele tem um destaque muito grande no livro, ele é um personagem muito inteligente, então tem algumas coisas que a gente descobre sobre a transformação dos lobos, que é com base nele, que é ele que descobre, então ele é um personagem muito importante e a gente passa a gostar dele aos poucos, porque a gente vê um pouco da perspectiva dele, a gente começa a entender o passado dele, mas é exatamente no quarto livro, no spin-off Perdido, que a gente entra de fato na visão dele e na Isabel. Eu confesso que eu fiquei muito nervosa quando eu fui ler esse livro, porque apesar de gostar dos dois, eu não sei como eu me sentia em relação sendo eles um casal, porque os dois são muito complicados, são muito problemáticos. A Isabel tem muito drama sobre ela, ela é uma pessoa muito vazia, é uma pessoa muito fria, muito frígida, sabe? E ele é autodestrutivo, então quando eu fiquei, meu Deus, eu não sei se eu gosto desse casal, não sei se eu aprovo. Confesso que aqui o livro ele é um pouco melancólico por conta dos dois, mas foi um livro bastante interessante, eu gostei muito de ter lido ele. Eu não sei se ele chega a ser o meu livro preferido, ele tem muitas falhas, muita coisa que na minha opinião não foi bem trabalhada, mas eu gosto bastante disso porque fala muito da depressão, sobre como às vezes a gente se sente vazio e como a gente procura, sabe, escapes, a gente procura fuga pra não viver a nossa vida, a nossa realidade, que às vezes é muito dolorosa. Se você pretende ler esses livros, eu não recomendo que você leia eles de uma vez, sabe? É aquele tipo de livro que você pega vez ou outra, porque, como eu falei, eu gosto bastante da história, porém tem momentos que a escrita é muito cansativa, às vezes parece que a história não tá indo pra muito lugar. Se por um acaso você leu só o primeiro livro, se você pretende ler e não gostar tanto assim do primeiro livro, fica tranquilo, porque apesar de ter sequências, a história no primeiro livro, ela tem um fecho até mesmo que satisfatório. Eu recomendo que você leia, se por um acaso você se interessar tanto pelos personagens quanto pela história, mas ela é uma trilogia complicada e eu sei que algumas pessoas não gostam dela por conta da narrativa mais lenta, pelo fato de não ser um livro com grandes acontecimentos. Eu fico muito feliz por ter dado uma oportunidade para ler esses livros e eu espero que vocês se interessem, leiam e gostem tanto quanto eu. E esse foi o vídeo de hoje, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!